ajudando mulheres. Isso é muito importante. Para quem está chegando agora, veio como convidada da Sara, que ainda não me conhece, eu sou a Márcia Freitas, sou mentora de mulheres, eu trabalho especificamente com mulheres que vivenciam o divórcio. Eu lancei o programa, sou idealizadora do programa Recomeçar, que é um programa para mulheres que vivenciam o divórcio e que querem reestruturar a sua vida após o divórcio, né? Aquelas mulheres que estão cheias de questionamentos do caso, será que eu vou dar conta do que vem pela frente? Será que eu vou dar conta da minha vida financeira, não é, Sara? Será que eu vou dar conta da minha carreira ou de uma nova carreira? Que às vezes essa mulher, quando passa pelo divórcio, ela precisa mudar de estado, da onde ela está para uma outra cidade, então ela precisa começar uma nova carreira. E vem todas essas perguntas. Então, a Mentoria Recomeçar é uma mentoria para essas mulheres, junto comigo, que sou mentora, traçarem as estratégias para um plano futuro. E dentro disso tudo que nós estamos conversando, eu convidei a Sara porque eu acho que todas nós mulheres precisamos receber essas orientações para termos a liberdade financeira. E a mulher que passa por um momento de divórcio precisa ainda mais reestruturar, não é, Sara, a sua vida financeira. Perfeito. Então nós vamos conversar com todas as mulheres hoje e essas outras mulheres também que vivenciam esse momento, que é um momento delicado, mas é um momento que você vai tendo boas orientações, você vai passar por esse momento, existe vida pós o divórcio, né? Então, quando você procura uma rede de apoio entre os amigos, a família e profissionais, esse momento se torna menos doloroso, né? E você ainda pode tirar algumas lições. E eu vou aproveitar, Sara, para pedir para que você nos conte um pouquinho sobre você, né? Que você se apresente, porque eu acho que nós vamos honrar o horário, não é, Sara? Para Com essas mulheres certeza. que já chegaram no horário. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você para gente, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais de você e do seu trabalho. Ok. Então, como a Márcia disse, para quem não me conhece, eu sou Sara Maísa, especialista comportamental financeira. É uma concepção um pouco diferente, né? O mercado está muito acostumado com um especialista financeiro, consultor financeiro, e eu trago justamente esse diferencial que é o foco nas emoções, no comportamento, em tudo que está ligado ao nosso emocional por trás do dinheiro. E tem muita coisa profunda aí que às vezes a gente não percebe e isso faz uma grande diferença. Então, contando um pouco da minha trajetória, eu trabalhei durante 12 anos numa empresa de grande porte, onde eu tive a oportunidade de entrar de aprendiz, sair de coordenadora. Aos 24 anos de idade, eu liderei uma equipe de 100 homens, que foi um destravar na minha carreira, Márcia, compartilhando com você, porque esses tabus que nós, mulheres, vamos quebrando em relação à sociedade, né? Uma mulher nova, negra, liderando homens, então foi um grande destravar. Foi ali que eu vi a capacidade dessa questão de sair um pouco dos números e mais para o lado do desenvolvimento humano, da liderança e da gestão de pessoas. Então foi a partir dali que começou a nascer o Sara Maísa acelerando pessoas e resultados, porque o meu perfil comportamental é uma excelente comunicadora, executora, então eu consigo dominar bem aí esses dois lados, tanto do relacionamento, mas não ficar só, né, no lado do coraçãozinho, esquecer o resultado, não ficar só na forrada, e esquecer que tem um ser humano ali. Então, eu gosto de trazer essa concepção desse equilíbrio. E aí, em 2018, comecei a empreender em paralelo, né, com a CLT, e fui me programando para fazer essa transição de carreira. E um dos pontos que eu sempre falo para transição de carreira, Márcia, talvez tenha alguém aqui que está nessa situação, é a gente equilibrar o emocional e o financeiro. São os dois principais pontos que eu vejo. Claro que tem outros aspectos que devem ser analisados, mas os grandes principais fatores é o emocional e o financeiro. Então, eu comecei a fazer um planejamento financeiro para que isso acontecesse e também me planejando, me preparando emocionalmente para essa virada. E aí, em 2020, com a pandemia, eu saí, fui dispensada e aproveitei para focar 100% no meu negócio. E aí eu já atuava atendendo muito na pegada da consultoria, mas aí eu remodelei, né, com as mentorias dos núcleos lá com o Arthur, maravilhoso, e tive a oportunidade de nascer esse produto, que é o Sprint Money, que é a minha mentoria. Você tem um método aí, Recomeçar, seu programa, e eu tenho o Sprint Money, né, que é um método único, transparente, inovador, que eu trago essa concepção. Ele tem como base um tripé, que é a inteligência comportamental, a metodologia ágil, por isso que é sprint, que vem dessa questão da aceleração. Por quê?
Eu falo que as pessoas hoje, Márcia, elas às vezes não conseguem conquistar o que desejam por falta de foco. E o grande objetivo do sprint é essa questão da pessoa colocar ali e acelerar, e botar um ponto único e fazer várias atividades, várias metas, micrometas, para que ela consiga alcançar o que ela deseja. E, consequentemente, a educação financeira. Então, eu junto essa tríade para que a pessoa, por isso que eu trago essa aceleração, esse resultado em 60 dias, que é o que os meus clientes já tiveram, que eu posso garantir. Então, assim nasceu o Sprint Money, essa é um pouco da minha jornada. E estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui podendo compartilhar com vocês, com esse propósito de libertar as pessoas dessas limitações emocionais e financeiras. E provar, Márcia, para cada mulher que está aqui, que elas já possuem em mãos tudo o que elas precisam para conquistar o que elas desejam. A gente só precisa deixar o nosso potencial aflorar no mundo. Todo mundo aqui tem algum dom especial, uma habilidade, uma capacidade, eu tenho certeza. Todos nós somos imagem e semelhança do Criador, independente do que cada um acredita, mas a gente precisa dessa chave, desse despertar, para que nós possamos ser a nossa melhor versão de fato. Então, é disso que eu compartilho. É verdade, Sara. E olha só que delícia, é quando você fala que todas as mulheres, elas merecem mesmo isso. Quero dar um oi para as mulheres que estão chegando aí. Nós temos mulheres, Luna Rapchan, que é a Luciene, de Campos, olha que delícia. Temos a Elinei, de São Paulo, olha que bacana. Mulheres que estão interessadas, bem-vindas aqui com a gente, passar esse momento conosco no Dia Internacional da Mulher. E nós vamos conversar hoje como a inteligência comportamental pode ser uma aliada, né, para acelerar os resultados financeiros. A gente ouve muito sobre inteligência emocional, mas quando a gente fala sobre inteligência comportamental, a gente fica se perguntando, o que será que é essa inteligência comportamental? Fala um pouquinho para a gente, Sara. Então, a inteligência comportamental está ligada à inteligência emocional, mas é um conceito que eu trago muito baseado no livro Inteligência Positiva, para quem quiser pesquisar depois, que é do Cesar de Chamini, é um nome um pouco desafiador mesmo, que ele fala da questão dos sabotadores e também da gente perceber os nossos comportamentos, porque a gente identifica as nossas emoções, como que a gente está sentindo, só que a gente precisa também começar, entre aspas, digamos assim, começar a nos monitorarmos no sentido dos nossos comportamentos, porque os nossos comportamentos vão determinar os nossos resultados. Então, assim, a emoção, ela está muito no interno, o comportamento já está na forma que eu ajo. Nós estamos aqui numa live, nós estamos o tempo inteiro nos comportando de alguma forma, e isso, consequentemente, está trazendo uma imagem para as pessoas que estão nos assistindo. Então, é essa consciência, além das emoções, complementando a parte da inteligência emocional, essa consciência de como que nós estamos agindo no nosso dia a dia. E aí eu falo também um pouco dos sabotadores que nós vamos adentrar aí mais à frente. Vamos. Tem uma coisa muito interessante, Sara, que você me contou sobre a analogia de finanças com a árvore. Conta isso um pouquinho, porque eu acho que as pessoas que estão aqui conosco vão gostar, mas eu antes quero dar um oizinho para os nossos mentores, o Arthur e a Alicia, que estão conosco. Olha que privilégio nosso, né? Coraçãozinho para eles, né? Então, conta assim para a gente, que negócio é esse dessa analogia de finanças com a árvore? Então, no meu ponto de vista, finanças é similar à árvore, por quê? As raízes dessa árvore são toda essa parte emocional que está por trás. As crenças, a autossabotagem, os vícios e vazios. Muitas vezes, Márcia, a gente compensa no dinheiro vazios que vêm lá da infância, como raízes, você que trabalha muito essa questão da separação, raízes de rejeição, de abandono. E aí, inconscientemente, depois que a gente cresce, torna adulto, a gente continua compensando isso no dinheiro. Como assim? Às vezes, quando a gente faz aquela comunicação, eu mereço isso, porque hoje eu fiz aquilo. Ou você briga com uma pessoa na segunda-feira e você ainda está remoendo aquilo até sexta-feira. Inconscientemente, à noite, você compra alguma coisa, come. Enfim, então a gente precisa ficar muito atento quando a gente vai realizar uma compra, né? Então, algo que está ligado ao dinheiro, em que inconscientemente a gente pode estar compensando aquilo ali. Porque a comida também não deixa de ser uma compra. E será que tem necessidade? Aí a comida ainda é pior porque ela impacta também na saúde, mas está tudo interligado, nós somos sistêmicos.
sabe? Então, as raízes dessa árvore é tudo isso. E tem coisas muito mais profundas que às vezes precisam ser tratadas no nível da terapia, da constelação familiar, e aprofundar. E você que está estudando psicologia sabe bem que tem muito disso, tá? Então, a analogia... Pode falar. Temos sim, é o que você falou, realmente quando perceber essa situação, procurar a ajuda de um profissional. Nós temos muitos profissionais que podem nos ajudar. Isso. Então, essas seriam as raízes. O caule é educação financeira, porque as pessoas acham que educação financeira é a matemática básica da escola, e se fosse, nós estaríamos bem, não é o que acontece. As pessoas que têm facilidade com números, matemática, engenheiros, estariam todos, bem de vida aí financeiramente falando, mas na realidade, hoje 66,5% dos brasileiros estão endividados. Aumentou 1,2% em relação ao ano passado, depois da pandemia. Então, eu tenho percebido um movimento que as pessoas estão buscando mais, tá, Márcia? Essa consciência em relação ao dinheiro. Aquelas pessoas que eram um pouco mais, assim, resistentes em relação a abrir o financeiro delas, para nós que trabalhamos nessa área de mentoria, estão mais solistas, estão mais abertas, entendendo que é necessário pedir ajuda para que nós possamos seguir. Então, o caule da árvore seria essa educação financeira, esse pedir ajuda, fazer esse movimento de sustentabilidade do negócio, né? E as folhas e os frutos seriam os investimentos, a renda passiva, tudo isso que depois é na parte do multiplicar, digamos assim. Então, se você faz uma base bem firme, bem sólida em relação ao dinheiro, tem uma boa educação financeira, consequentemente, os frutos ali, os resultados vão vir. E aí, por que as pessoas não conseguem conquistar o que elas desejam? Porque elas invertem essa árvore. A maioria não conhece as suas crenças relacionadas a dinheiro, não tem uma boa base de educação financeira, e aí querem fazer o quê, Márcia? Querem ir pelo mais fácil. Aí querem investir, às vezes, em pirâmides financeiras, um investimento que vai dar um retorno, aí não entende direito de ações, e aí acaba se embolando, entrando numa dívida, enfim, causando aí esse bolo de neve. Então, a teoria que eu trago é isso. Se você plantar essa árvore da forma correta, por isso que eu trago essa concepção da aceleração, se você construir com esse mindset adequado financeiro, você vai, de fato, conseguir acelerar os seus resultados e, principalmente, não retornar, tá, Márcia? Porque o que mais pega as pessoas para retornar é a autossabotagem e a falta de consciência e sabedoria em relação ao dinheiro. Interessante, Sara, essa analogia sobre a árvore. Para vocês que estão chegando agora, nós estamos conversando como a inteligência comportamental pode ser a sua aliada para acelerar os seus resultados financeiros. E você está nos dizendo que as crenças que essas pessoas têm, que elas trazem desde a infância, interferem, né, impactam de uma forma direta. Como é que as pessoas, então, elas podem identificar, Sara, essas crenças limitantes financeiras? Então, essas crenças, elas geralmente vêm lá da infância. É importante você perceber como que o seu pai e a sua mãe agiam em relação ao dinheiro. Faz uma reflexão agora, como que era. Era muito escasso naquele sentido de faltar, de medo, né, de às vezes passar por dificuldades mesmo, ou era muito fácil, muito fluido, era farto, tinha tudo na mão, que pode acontecer também. Às vezes a gente acha que só vem crença limitante da escassez, né, Márcia? Mas, na verdade, tem também o outro lado. Tem pessoas que viveram um momento muito bacana, uma bonança, alguma coisa nesse sentido, e em um determinado momento da vida delas, elas passaram por uma ruptura, e aí acaba causando também toda essa questão, esse impacto. Porque tem duas formas de formar ali as crenças, a lei do natural. Ou por repetição, você vai vendo, ouvindo, sentindo aquilo ali e acaba aprendendo, ou por forte impacto emocional. E aí, esse forte impacto emocional nem sempre é só na infância. Pode ser na fase adulta também e ele acaba causando essa situação. Então, é refletir como que era. Crenças. Existem 3 níveis de crença: identidade, capacidade e merecimento. A identidade é você pensar quem eu sou, como eu sou, as crenças ligadas à sua
questão pessoal, o que você pensa sobre o dinheiro? Eu sou rico, sou próspero, eu sou pobre, é difícil? Como que você tem comunicado isso, sabe? Então, essas crenças relacionadas a dinheiro na base da identidade, elas são muito fortes e elas impactam diretamente. Então, a gente tem que sempre ficar atento quando o resultado não vem, refletir nesse nível de crença. O segundo nível, crença de capacidade, o quanto você se sente capaz de fazer dinheiro. Outro ponto também, Márcia, as pessoas têm mania de falar que no Brasil ganhar dinheiro. E aí eu até falo nos meus atendimentos, quem ganha dinheiro assim fácil na mão é criança, né? Talvez ali um mendigo, nesse sentido assim. Agora, nós temos que fazer dinheiro, nós precisamos trabalhar. E aí, quando você muda esse verbo também na sua mente, as coisas mudam. Porque você fica com aquela crença do ganhar, parece que vai vir fácil. Quando você começa a falar, cara, eu preciso fazer esse dinheiro. Então, automaticamente você vira essa chave também. Então, essas crenças no nível de capacidade. E o nível de merecimento, que é o terceiro nível de crença, que é o que eu mais percebo que impacta diretamente no financeiro. Porque quando a gente não se sente merecedor de determinada coisa, a gente inconscientemente se auto-sabota para retomar para aquele patamar. Eu até postei recentemente no meu Instagram sobre termostato financeiro. Então, uma pessoa que viveu a vida toda ali, naquele patamar, sei lá, de 3 mil reais, quando ela se torna adulta, ela fica naquele teto e às vezes ela tem possibilidade de receber e de fazer mais dinheiro, mas inconscientemente ela se auto-sabota para se manter naquele padrão, porque ela não se sente merecedora de exceder o que os pais recebiam, por exemplo. Que interessante isso, menina. Olha, então faz a gente pensar o que nós estamos alimentando a nossa mente em relação à vida financeira, né? Ao dinheiro. Por isso, então, Sara, que é tão importante traçar metas claras sobre o dinheiro, não é? Sim, porque eu percebo também que muitas pessoas, quando elas se auto-sabotam, elas fazem uma boa quantidade financeira, só que elas não têm um destino claro. Então, é aquela frase, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, dinheiro também é assim. E eu gosto de falar também, Márcio, que o dinheiro ele é emocional. Então, ele sente. Então, se você hoje faz desprezo com dinheiro, faz descaso, tem essas crenças limitantes, ele é sentimental, ele também não vai querer ficar, sabe? E outra coisa, também não é ficar com dinheiro parado, não. Dinheiro parado é escassez, é medo, é reter. A gente tem que estar sempre pensando que o dinheiro é um fluxo do dar e receber. A gente tem que estar sempre pensando formas de multiplicar. O dinheiro, ele gosta de ser multiplicado, de ser bem investido, de estar à disposição da humanidade, principalmente ajudando outras pessoas. Agora, se você está com dinheiro e está com foco só no ego, só para si, pode saber que alguma situação pode vir a acontecer para você ter que se desfazer daquele dinheiro. Isso é muito comum, às vezes em forma de uma doença, de ter que comprar alguma coisa que você não estava esperando. Então é bom trazer essa clareza em relação a isso. E as metas têm que ter metas claras, metas direcionadas, né? Meta SMART, aí você que é coach também, né? Meta específica, mensurável, alcançável. Tem que ter tempo, data para acontecer. Porque se você não colocar essa meta, aí acaba que inconscientemente você gasta mesmo. E tem também aquela divisão do dinheiro, né? 60% principalmente para pagar as contas, mais 10% você poupa para os seus sonhos, os outros 10% você doa. Isso aí vem do livro lá, né? Fator de enriquecimento, não é eu que estou falando isso, tá, gente? Então, assim, é uma métrica das pessoas que enriqueceram. 10% você doa, 10% você poupa para os sonhos, 10% você investe, 10% você gasta com você também, porque você merece, senão você fica com aquela crença também que eu vejo que o grande desafio, Márcia, é que as pessoas não acham, às vezes, o equilíbrio. Ou poupam demais, ou gastam demais. E sempre a gente tem que achar essa harmonia, não digo nem equilíbrio, né? Que equilíbrio dá uma impressão de uma coisa extremamente alinhada, igual uma balança. Mas uma harmonia financeira. Então, equilibrando esse fluxo aí de uma forma que você consiga lapidar todos esses pontos que eu falei, e aí quando eu dou palestra disso também as pessoas me perguntam, mas eu ainda não tenho 10%. Gente, começa com o que tem. É 1%? É R$10? Qual que é o... Você começar a criar esse hábito.
que antes não tinha. Então é isso. Sim, entendo. Interessante, Sara. Quando você então está falando sobre as metas claras, sobre investir, ter uma reserva, então a gente pode estar assim perguntando, então qual é o valor ideal para que a pessoa possa construir uma reserva? Uma pessoa que não tem a cultura de fazer reserva, uma cultura de investir. Qual seria o valor ideal então, para começar a construir essa reserva? Sim, perfeito. Vai depender muito do objetivo de cada um, mas os especialistas, a gente costuma orientar o seguinte. Primeiro, eu gosto de fazer sempre uma pergunta para trazer consciência. Se você ficasse sem a sua renda hoje, quanto tempo você conseguiria se manter nesse mesmo padrão de vida que você vive? Quem quiser, compartilha aí no chat com a gente. Quanto tempo você conseguiria se manter com esse mesmo padrão de vida se você ficasse sem renda hoje? Porque isso traz consciência. E o que acontece, Márcia? Eu percebo muita autossabotagem na reserva, assim, na hora das pessoas construírem uma reserva. Por quê? Porque o ser humano, ele é desenhado, é a forma de ser no prazer imediato. Então, a gente quer as coisas agora. Não, a vida é agora, vamos viver o hoje. Claro que a gente tem que curtir, mas a gente também tem que ter um futuro, porque o futuro vai chegar. Então, e se não é pra gente, que seja para as outras pessoas que estão ali, quem tem família e tudo mais. Então, a pessoa, ela traz esse imediatismo e fica sempre confiando na força do braço para construir essa reserva. Amanhã eu começo, aí vem o sabotador da procrastinação e tudo mais. E aí, isso acaba atrasando essa situação. Então, temos que ficar atentos quanto a isso. Em relação ao valor, como eu disse, vai depender do objetivo de cada um. Mas o que a gente orienta de uma forma genérica? Pessoas que trabalham de carteira assinada, concursados, que têm uma rentabilidade financeira mais fixa, digamos assim, mas também não é aquela segurança, né? Eu acho que o Covid trouxe muito para a gente essa questão de que segurança e estabilidade não é muito certo, relativo, né? É muito relativo, mas não vou entrar nesse assunto, que é um pouco polêmico. Mas, assim, essas pessoas a gente orienta de 3 a 6 meses do custo de vida. Então, quanto que é o seu custo de vida hoje? O meu custo de vida hoje é R$3.000. Então, você multiplica ali de 3 a 6 meses e tenha esse valor guardado. Onde que é orientado guardar? Na renda fixa e de liquidez diária, porque você pode precisar retirar esse dinheiro, tá? Eu não gosto de utilizar o termo reserva de emergência, porque inconscientemente você envia uma mensagem para o cérebro de que vai acontecer uma emergência. Então, eu gosto muito de falar um colchão de liquidez, uma reserva de segurança, reserva da paz financeira, para você ficar em paz, que você tem um dinheiro ali, não precisa se desesperar, não precisa se endividar. Então, seria de 3 a 6 meses do custo de vida. E para os empreendedores e empresários, que tende a ser um pouco mais oscilante, de 6 meses, de 6 a 12 meses. Esse custo de vida investido na renda fixa. Aí, a partir do momento que você conseguiu construir isso daí, aí você vai para a renda variável. Aí você já pode começar a pensar em fundos imobiliários e ações, mas essa área de investimento não é a minha área de especialidade, minha especialidade é no comportamental. Então, para quem quiser saber um pouco mais sobre investimentos, eu fiz uma live recentemente com uma especialista no meu Instagram, que é a Liliane. Está salvo lá, quem quiser dar uma olhada, ela falou muito bem sobre cada tipo de investimento. Eu vou aproveitar que você é uma especialista comportamental e vou explorar um pouquinho mais de você sobre os sabotadores, que você falou umas coisas aí interessantes, porque às vezes as pessoas podem não saber, né? Porque nós temos os sabotadores que estão constantemente conosco. Você querendo ou não, eles estão ali, não é isso? Fala um pouquinho pra gente. Então, como que esses sabotadores e como que eles impactam nas finanças? Para a gente poder, te ouvindo, já perceber, eu tenho esse sabotador, esse aqui tá querendo insistir. Fala um pouquinho pra gente, Sara. Então, esses sabotadores, eles, assim como as crenças, vêm lá da infância, uma tentativa de nos proteger, e nós temos essa questão muito lá dos primitivos mesmo, de lutar, de fugir, então tem essa tendência mais para o negativo, digamos assim. E esses sabotadores, eles começam a ser esses mecanismos, isso tudo na nossa mente.
E esse livro Inteligência Positiva, que eu comentei, do Cesar de Chamini, para quem quiser, ele fala bem especificamente sobre isso, quem quiser aprofundar, tá? Foi um estudo que ele fez dessa inteligência positiva, que é maravilhoso, eu sou apaixonada, mudou minha vida. Então, assim, esses autores, eles vêm com essa questão de nos proteger, porém, depois que a gente se torna adulto, eles não se fazem mais necessários e continuam sendo a lente pelo qual a gente visualiza o mundo. Então, eu tenho os meus sabotadores, você tem os seus, todo mundo que está aqui na live tem também. E aí, o que acontece? A gente tem um nível de autossabotagem, ele fala que nós precisamos estar, Márcia, acima de 75% do tempo no modo positivo, no modo sábio, para a gente estar bem. Quando a gente está abaixo de 75%, a nossa tendência já é ir para o negativo. Porque a cada uma interação negativa que acontece na nossa mente, a gente precisa de 3 positivas para compensar. Então não pode ser 50-50, sabe? Tem que ser 75 sábio e 25 sabotador. E esse que é o grande desafio. Dentre esses clientes que eu atendi, acho que se 2% deles está acima de 75 é muito, tá? Então esse é o nosso grande desafio evolutivo em relação a isso. E existem 10 tipos principais de sabotadores. O principal deles é o crítico. O crítico é essa voz que fica falando na nossa mente o tempo inteiro. Ah, você não vai... Tem muito, principalmente quem nos criou, né? Tem gente que foi criado pelos pais, avós, enfim. E ele traz muita culpa, muita dor, muito arrependimento. É aquela questão que às vezes acontece uma situação, a gente fica remoendo aquilo ao longo do dia. Tudo isso vem do crítico. E aí a gente consegue medir o quanto que a gente critica nós mesmos, sabe? Aquele chicotinho nas costas, que a gente fica com aquela autocrítica. O quanto que a gente está criticando ao outro. Então tem muitas pessoas que criticam o outro, não é nem por mal, Márcia, assim. Tem também, mas na grande maioria das vezes, depois que eu tive essa nova percepção, eu comecei a olhar as pessoas de uma forma diferente e vi que às vezes é uma forma dela tirar o foco de si mesma. Então ela projeta aquela parte negativa dela do outro. E o quanto que a gente critica as circunstâncias, que vem um pouco da vítima. Né? Ah, tá, isso tá ruim, tá chovendo, tá ruim, sabe? Começa a criticar as situações. Então esse é o sabotador do crítico, ele é o principal e todo mundo tem. Só que cada um vai ter um nível diferente. E aí, além desse crítico, existem outros 9 sabotadores. Eu vou falar só algumas características aqui, porque dá uma live para falar só de sabotadores, é um assunto extenso, mas vou dar umas pitadinhas aí para gerar esse interesse. Tem outras lives no meu Instagram falando disso, que é o insistente. O insistente é aquela pessoa que é diferente do persistente, que testa coisas diferentes para ver o que vai dar certo. Uma coisa não deu certo, testa, e vai medindo aquilo ali. O insistente é aquela pessoa que é perfeccionista, metódica, e fica ali, digamos assim, meio cabeça dura naquela situação, sabe? Vê que o negócio não está dando certo, e ele quer um negócio perfeito. Ele tem sempre essas falas. O insistente, ele vai gravar um vídeo, e ele grava e não posta. Então ele procrastina pela perfeição. Aí, já tá se identificando. E quem for se identificando, fala aí, gente. É muito legal falar de sabotador. Então esse a carapuça coube direitinho. Então, assim, todos esses sabotadores, eles sempre vão nos prejudicando, e eu nunca falo que a gente vai eliminar, tá, Márcia? Eu sempre falo que a gente vai neutralizar a partir dessa consciência. Por quê? Eles estão aí com a gente há 30, 40, 50 anos, e não vamos eliminar, não, vamos levar eles. Mas a partir do momento que você entende as características dele, os gatilhos que ele está ativando lá da sua infância, de onde que ele veio. E outra coisa também, quando a gente está junto com outra pessoa, Márcia, que tem aquele sabotador, ativa o sabotador cúmplice. Então, por exemplo, eu estou aqui, aí você já se identificou com o insistente, eu percebo, daqui a pouco eu também estou com essas características, sabe? E aí junto com a questão do contágio social, que a gente fala muito também, mas acaba ativando, né, no neurônio espelho aí do sabotador. Então, o insistente, ele é esse tipo de pessoa, que vai ficar ali insistindo. E em relação ao dinheiro, mesma coisa. Nunca está pronto para investir, sempre esperando, tem que ter mais conhecimento e tal. E aí essa pessoa, geralmente ela não arrisca muito. Ela fica ali na poupança, só nas rendas fixas. Tá rindo, né, Márcia? Ai, ai.
Vou ficar quietinha daqui para frente. Né? Não vou me entregar mais. Eu ia falar para você compartilhar aí o que você percebe disso no dia a dia, né, puxando um gancho um pouco aí para sua realidade com recomeçar, com essa questão do divórcio, como que esse sabotador pode impactar, né, na vida das pessoas. Sim, é verdade. Entender, conhecer um pouco desses sabotadores e entender um pouquinho deles, né, traz realmente muito crescimento. E é o que você falou, Sara. Você pode não eliminar isso, porque faz parte, né, são suas características, mas a partir do momento em que você consegue mapear isso e consegue entender, se conhecer, é o autoconhecimento, né? Você começa a minimizar isso, né? E começa a dar atenção a outras coisas, tentando neutralizar isso que traz situações difíceis para você. E no recomeçar não é diferente, né? Com as mulheres que estão vivendo essa situação de divórcio, porque muitas vezes elas estão com seus sabotadores em várias situações, em várias áreas da vida delas, né? Sempre com as mesmas perguntas. Eu não vou dar conta da minha vida financeira, eu não vou dar conta da minha carreira, eu não vou dar conta dos meus filhos, se ela tem os filhos, né? Eu não vou dar conta de fazer novos amigos, porque nós, enquanto casais, tínhamos os nossos amigos, e agora, normalmente, no divórcio, os amigos são divididos, né? Alguns somem ou são divididos. Eu não vou dar conta de fazer novos relacionamentos. Então, esses sabotadores, eles entram mesmo o tempo todo na vida dessas mulheres que vivenciam essa realidade. Nós temos visto isso mesmo. E eu tô curiosa pelos outros sabotadores. Aham. Então, o outro é o prestativo. O prestativo é aquela pessoa que está sempre colocando as outras pessoas à frente de si mesmo. Aí você vai perguntar, Sara, mas ser uma pessoa prestativa não é bom? Só que quando eu falo de sabotador, eu estou falando do excesso. Então, é aquela pessoa que vai emprestar um dinheiro para o outro, emprestar o nome, às vezes se prejudicar. E outra coisa legal do prestativo, que eu acho que a pessoa tem que ficar atenta, é que às vezes a outra pessoa nem pediu, Márcia. E a pessoa é tá tão sabotador do prestativo que ela já está querendo ali e acaba, às vezes, sufocando a outra pessoa. Então, a gente precisa ficar atento quanto a isso. E se a outra pessoa também pede e se aproveita ali da situação, é porque acaba sendo uma troca, né? Que nós temos alguns vícios emocionais, que eu não vou entrar aqui, mas que são sentimentos tóxicos que uma pessoa alimenta, a outra recebe e a gente fica ali naquela situação. E o prestativo tem muito disso, porque como ele quer atenção, quer afeto, uma necessidade, uma questão de ser visto, então ele entendeu lá na infância que uma forma dele receber atenção era através de fazer pelos outros. Só que tem muita dificuldade em se colocar em primeiro lugar. Eu acho que isso se aplica muito, né, nessa questão aí do divórcio, igual você está falando, né, de ser mãe, esposa, e colocar todo mundo à frente, a carreira, e às vezes esquecer desse autocuidado. É verdade. Acontece sim, Sara, acontece. E aí esse prestativo em relação a finanças é esse perfil, que ele não consegue construir nada justamente porque ele está sempre colocando outras prioridades à frente da dele. Então, às vezes, ele até tem uma condição financeira bacana, mas por ficar priorizando os outros, ele tem aquela sensação de que ele é aquela síndrome do herói, sabe? É aquela pessoa que vai salvar a família do financeiro. Então tem que ficar muito atento em relação a isso também. Acaba tendo todos os sabotadores, de uma forma geral, vai atrapalhar nos investimentos, porque vai trazer medo, vai trazer dor. Então acaba o objetivo do sabotador é te manter ali naquele patamar que você tá, que tá gostoso, tá quentinho. Então ficar nessa média aí. Então ficar atento em relação a isso. E eu gosto muito de falar, para quem está aqui nessa live está se identificando com esse sabotador, que são pessoas que têm muita dificuldade de falar não, de se posicionar perante a vida. E aí, quando você fala um sim para o outro, querendo falar não, você está falando um não para você mesmo. Então, assim, essa frase é muito legal, ela costuma virar a chave de muita gente que eu atendo e tem esse sabotador alto. E aí a pessoa fala, Sara, fulano ia me pedir um negócio, eu não queria fazer. A partir daquela frase que você falou, eu comecei a virar esse jogo e me posicionar. Enfim, você se sente muito mais, né? Trabalhar o amor próprio também, né, Márcia? Sim, isso é importante.
E me fala, o quarto sabotador. O quarto sabotador é o hipervigilante, que é aquele sabotador do medo, sabe? Ansiedade. Eu vi muito esse sabotador na pandemia, no início. Ah, meu Deus, o que vai acontecer? Nós vamos morrer. Aí junta com as finanças, enfim. Então é um sabotador que está sempre preocupado. É aquela pessoa que alucina, sabe, Márcia? Às vezes alucina até demais. Vai sair na rua e já está achando que vai ser assaltado. E aí a gente vai entender um pouco de onde que vem isso. Geralmente foi uma pessoa que sofreu alguma situação na infância que ela causou muito medo, ou perdeu um pai ou uma mãe, ou passou uma situação de assalto, enfim, né, de uma violência, algo sentido, e acaba ativando esse sabotador. E aí a gente no dia a dia fica sofrendo. Claro que todo mundo tem um pouco de medo, de ansiedade, estou falando que ninguém vai ter, não. Igual o que eu estou comentando aqui, todos esses sabotadores nós temos, tá, Márcia? O que vai diferenciar é o nível e a consciência que você tem em relação a eles. Só para frisar aí para quem entrar na live depois. Então, assim, eu nunca vi ninguém com um indicador de sabotador zerado, sabe? Mas tem menor e maior proporção e tem ferramenta para você vencer isso. Então, o sabotador do hipervigilante é isso, e nas finanças ele vai trazer sempre medo. Então, ele nunca arrisca, fica ali, fica guardando, às vezes, né, não é nem na poupança, às vezes fica guardando dinheiro parado em casa, enfim, vai ficar naquele patamar. Tá? O outro sabotador é o hiperrealizador, é um sabotador muito comum, que são aquelas pessoas que querem fazer tudo ao mesmo tempo, abraçar o mundo, sabe? Vários projetos ao mesmo tempo. Estão sempre realizando, e eles acreditam tanto na força do próprio braço, da capacidade de gerar e de fazer mais coisas, que eles estão sempre fazendo mais para compensar o porquê que eles precisam de mais, e fica meio que um ciclo vicioso. Tem tendências para vício em trabalho, e aí, às vezes, mede as outras pessoas pelo patamar financeiro. Então, ele traz uma questão de competitividade muito grande, de status. Então, não pede ajuda. Se estiver passando por um desafio financeiro, não pede ajuda, porque teme ser visto como incompetente financeiramente. Esse daí já é um pouco mais ousado em termos de investimento, que ele é um excelente fazedor de dinheiro, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes falta equilíbrio nas outras áreas da vida. O outro sabotador é o esquivo. O esquivo é aquela pessoa que foge das responsabilidades, sabe? Que você marca um compromisso, a pessoa procrastina. Todos esses sabotadores, eles vão procrastinar, tá, Márcia? Só que cada um vai procrastinar de uma forma diferente. O insistente procrastina na perfeição, o prestativo procrastina porque fica ajudando os outros, o hiperrealizador procrastina porque faz tanta coisa ao mesmo tempo que não dá conta, e por aí vai. Então, o esquivo, ele é um procrastinador assim, nato, que a principal característica dele é a procrastinação, e ele geralmente sofreu uma situação na infância que ele entende que para não passar por aquela dor novamente, ele precisa se esquivar. Talvez ele teve que ser um pacificador da família. Então ele tem dificuldade de assumir a responsabilidade, também tem um pouco de dificuldade de falar não. Só que ele fala sim para as coisas, mas ele às vezes não cumpre o que ele fala. O prestativo já fica ali cumprindo até demais, entende? Então o esquivo, nas finanças, ele tem uma grande dificuldade, aí ele já tem uma tendência para se endividar, porque como ele fica procrastinando, ele vai deixando, às vezes, criar um bolo de neve ali em relação a dívidas, a esse tipo de coisa. Então, o esquivo tem essa característica. Vou ir falando aqui por causa do nosso tempo, tá? O outro é o controlador. O controlador quer controlar tudo e todos, as finanças de todo mundo, ele acha que todo mundo depende dele para comer, né, digamos assim. Então, o controlador, ele tem que tomar cuidado, porque ele traz essa responsabilidade muito para si, que é controlar o que as pessoas estão fazendo o tempo inteiro. Líderes controladores é muito desafiador, né, porque a pessoa fica ali, não consegue nem respirar, né, porque a outra está cobrando o tempo inteiro o que está fazendo e tal. E em relação às finanças, o controlador, ele quer controlar tanto o dinheiro que ele acaba deixando, às vezes, de arriscar, de investir num próximo nível. Ele fica tão ali que acaba trazendo uma escassez, né, no sentido de ficar nos mínimos detalhes em excesso. O outro sabotador é a vítima. A vítima, acho que é mais fácil de entender, são as vítimas financeiras. E a vítima é interessante, Márcia, porque às vezes ela cria essa realidade. Às vezes ela nem está com tanto problema financeiro, está até ok, mas como ela entendeu
para ela ser aceita, tudo que o sabotador aí traz, essa questão da aceitação, do amor, né, de querer ser visto, traz muito disso. Então, essa vítima, Querer ser feliz, né? Não sofrer, ser feliz, né? exato. É o que o cérebro faz. Então, essa vítima financeira, ela vai criar uma situação, às vezes, 3 vezes pior, sabe? Às vezes ela nem está endividada e ela já chega para você e fala, Márcia, o negócio está assim, tal, e aumenta em 3 vezes mais. Para quê? Para ela ser vista, né, para você falar, nossa, e tal, e por aí vai. Então, assim, ela cria uma situação, uma realidade, e eu percebo assim que aqui no Brasil, de uma forma geral, a gente tem essa cultura da vítima financeira. É difícil alguém falar assim, nossa, tô rico mesmo, né? Tomar posse da riqueza. É assim, todo castigo para pobre é pouco. Menina, como é que tá difícil? E tem um prazer de falar que o negócio tá ruim, entendeu? Então, acho que a gente tem que se perceber nesse sentido para que nós que estamos aqui ouvindo, buscando essa consciência, compartilhando com outras pessoas, não sejamos esses multiplicadores da vítima financeira, digamos assim. Temos nossos desafios? Temos, mas também temos capacidade de mudar isso e trazer essa autorresponsabilidade. Então, essa é a questão da vítima. E o outro sabotador é o inquieto. O inquieto é aquela pessoa que não consegue parar em um negócio ou em um investimento que ele faz. E ele está sempre começando. Ele começa um negócio, tem muita falta de foco. Ele começa um negócio, daqui a pouco ele já quer começar outro, quer fazer várias coisas, só que deixa tudo no meio, né? Muitos inícios e poucos fins, eu costumo dizer. E aí, o que acontece com esse inquieto? Ele não espera o tempo de maturação de cada projeto, entender que tem um fluxo a ser seguido. Se você investiu numa ação, não vai retornar amanhã. Se você investiu num negócio, sabe? Então, é aguardar esse tempo, ter essa sabedoria, e o inquieto precisa desacelerar um pouco nesse sentido. E aí, consequentemente, no financeiro é a mesma coisa. Ele não consegue ver o retorno, porque não dá tempo. E esse sabotador do inquieto, ele é muito presente em todos nós, assim, de uma forma geral, tá, Márcia? E a gente precisa ficar muito atento, porque ele tira o nosso foco no nosso dia a dia. Às vezes um gatilho, uma coisa que a pessoa fala que já deixa a gente meio ansioso. Então, hoje a gente está muito aí no digital, ficar atento em relação a isso. As redes sociais trazem um pouco desse sabotador para a gente desacelerar, ter um tempo mais para nós, e isso ajuda bastante. E o último sabotador é o hiperracional, que é aquele sabotador que quer racionalizar tudo, até os relacionamentos, sabe? Aquela pessoa muito fria, muito fatos e dados. A pessoa fala assim, vou comprar um presente, né? Hoje é Dia das Mulheres, que não precisa disso não. É aquele sabotador que fica sendo visto como uma pessoa intelectualmente arrogante mesmo. E aí, Dia da Mulher é todo dia, não precisa disso não. Dá uma flor para quê? Dia da Mulher é todo dia. Isso, exatamente. E aí ele acaba trazendo também, assim, um controle muito grande, é uma pessoa que controla bem as finanças, mas traz uma certa escassez, um certo, sabe, um peso desnecessário para o dinheiro, e por ficar racionalizando tanto, tem que dominar todas as técnicas, todas as teorias, todos os métodos, ele nunca evolui, porque talvez ele poderia entregar o dinheiro dele para um assessor, confiar, mas ele não confia. Entende? Porque a gente não precisa ser especialista em tudo. Então, se você não entende de investimento, eu sou super a favor de você entregar para uma pessoa que sabe ali e cuidar do seu dinheiro. Né? Eu sou super a favor disso. Acho que você não tem que... Se você quiser aprender e aplicar, ok. Mas, se você vê que está desafiador e você não quer ficar agarrado na poupança, na renda fixa, faça isso. Então, o hiperracional vai ter esse desafio de confiar, de entregar, de soltar para conseguir prosperar. Nossa, que interessante. E como você está falando para nós hoje, no Dia da Mulher, né, como um presente, como que esses sabotadores, né, como é que tudo isso que você trouxe para nós, Sara, como isso está muito presente, falando sobre o consumismo feminino para nós mulheres, né? Eu vou dizer a começar em mim, tá, gente? Tô pegando a culpa para mim, a minha culpa, a minha tão grande culpa, né? Como que isso impacta no universo feminino, não é? Não, total. Todos esses sabotadores que eu falei, aí, assim, é muito profundo, né, Márcia? Muito legal que isso é longo, né? Assunto longo.
Mas, assim, se você pegar o que a gente comentou aqui de crença, que a pessoa não se sente capaz, aí ela junta um termostato financeiro, aí ela se auto-sabota inconscientemente. Márcia, tem gente que me procura que a pessoa faz muito dinheiro. Só que na mesma medida que ela faz, ela gasta. E à medida que a renda dela vai aumentando, as dívidas vão aumentando também. Por quê? Se ela vivia com um padrão, sabe, menor, há 2 meses atrás, agora já aumentou isso tudo, porque ela está buscando a falta de amor lá da infância, do pai que abandonou, enfim, é uma série de coisas. E quando a gente vira a chave, você fala, cara, eu não sou mais isso, eu não preciso continuar vivendo isso. Então, assim, está totalmente ligado. E o vício de consumo também é isso. Nós precisamos consumir as coisas, com certeza, né? Nós estamos falando de um mercado, de fazer as coisas fluírem, vendas, tudo isso. Não estou falando que ninguém aqui tem que ficar com escassez, não, tá, gente? Só deixar claro que o que nós estamos pontuando aqui é a linha saudável das finanças, é leveza. Outra coisa também importante, Márcia, é a gente falar de status. Tem uma diferença muito grande entre ser rico e parecer rico. Então, assim, às vezes as pessoas hoje estão medindo as outras, igual eu comentei do sabotador do hiperrealizador, pelo se a pessoa tem um carro, se a pessoa tem uma casa, você não sabe dos bastidores daquela pessoa. Eu costumo dizer que as pessoas sempre ficam falando a grama do vizinho é mais verde, é sempre mais verde, fica se comparando. Isso traz até doenças, né, psicossomáticas. E eu brinco, eu falo, gente, a grama do vizinho pode ser artificial, então para com isso faz mal, para com essa comparação. E essa concepção de quem é rico, é quem tem bens materiais, isso precisa ser mais bem analisado e desconstruído, porque tem muita gente com bens materiais, mas que também estão endividadas. E eu comecei a perceber isso acompanhando de perto os bastidores de muitas pessoas. Então, assim, justamente por ter esse sabotador de querer sustentar, não pode abrir mão, meu Deus, o que, que os outros vão pensar? Nossa, que vergonha, tem tudo isso, tem toda essa concepção. Então, assim, temos que trazer essa consciência de uma coisa mais sustentável. O que é sustentável para você? Viva dentro do seu padrão de vida, viva feliz, faça o que você gosta. E por quê? Porque desde a infância a gente tem essa questão de se comparar, né, Márcia? Eu acho que as mulheres também trazem um pouco disso, acho que é um ponto de atenção, né? Fica comparando que eu sou melhor que fulano, eu vou botar tal roupa. E aí isso traz esse consumismo. Né? Você pode ver que lança uma moda e todo mundo tem que comprar correndo, é um efeito manada. Não é assim. Então comece a refletir o que faz sentido para você, quais são suas prioridades, coloca leveza, coloca amor, que dá tudo certo, tira esse peso da sociedade, sabe? Eu acho que a mensagem principal aqui para ajudar essas mulheres é em relação a isso. E a partir desse ponto você vai evoluindo, vai fluindo as coisas na sua vida, vai ajustando. Então, assim, é se perguntar mesmo, quando você for comprar alguma coisa, eu preciso realmente disso? Isso é prioridade para mim agora? E, gente, eu vou te falar, as compras que a gente faz, Márcia, é no impulso. Quando a gente para... O emocional, né? Faz 2, 3 perguntas, você até desiste de comprar, você fala, pensando bem, não preciso não. Claro que depois que você respondeu essas perguntas... Então, repete as perguntas que a gente tem que fazer. Tá, que eu vou anotar. Repete as perguntas que a gente tem que fazer na hora da compra. Tá. Porque, assim, depois que você faz as perguntas, você vê que realmente precisa, ok. Agora, quando você vê que não é uma necessidade interna. Aí você tem que entender ali o que está precisando ser suprida. Mas as perguntas que eu falo são básicas. Eu preciso realmente disso? É minha prioridade agora? Eu tenho esse dinheiro à vista para comprar? Ou eu vou ter que ficar parcelando, pagando juros? Então, tudo isso tem que refletir, tá? Então, assim, Márcia, a gente já está caminhando aí para o final do nosso tempo, mas resumindo, o que eu queria falar comece a ver o dinheiro com esse novo olhar. Esse é o meu convite para você que estava olhando o dinheiro de forma muito técnica, muito racional, achando que é só contas, fatos e dados. Se você pesquisar na internet conteúdo, vai ter muita coisa falando de finanças. Ah, gente, você tem que poupar tanto, né, Márcia? Tem tudo certinho lá. Eu não quero falar sobre isso. Aí já tem um monte de gente falando. Mas a minha reflexão é, se você sabe que precisa fazer, se as pessoas sabem, por que elas não estão fazendo? O que mais profundo tem por trás disso que está travando as pessoas de serem quem elas gostariam de ser, né, de se libertar dessas questões emocionais financeiras? Tem raízes aí para serem
ressignificadas, tem coisas para serem vistas e resolvidas para que a gente possa fluir nessa energia do dinheiro. E é todo dia, tá, gente? Não estou falando aqui que nós estamos livres de nada, não. Igual você se incluiu, Márcia. Eu me incluo também como especialista e eu só posso levar as pessoas por caminhos ao qual já percorri. Então, todo dia eu estou me curando. Quando eu acho uma crença minha limitante financeira, eu falo, pelo amor de Deus, Sara Maísa, vamos lá. E aí, vamos limpando isso daí, vamos ressignificando. Um ponto que eu falo muito também, que as pessoas têm muita mania de falar inho, né? Ai, meu dinheirinho, não sei o quê. Isso é escassez, gente. Dinheirinho vai vir só dinheirinho. Outra coisa também que eu gosto de desconstruir, caro e barato. Caro comparado a quê? Quem sou eu para botar preço, valor, né, Márcia, no seu serviço? Você vai falar o valor aqui do Recomeçar para mim? Nossa, Márcia, tá caro. Caro comparado a quê? Então, a gente começar a mudar essa concepção, sabe? Tá muito, né? Tanto caro quanto barato, eu acho que a gente tem que evitar usar. Se você não quer, não é minha prioridade agora. Tá tudo bem, mas eu não preciso ficar aqui medindo que isso é caro. E quando eu fico achando que as coisas dos outros são caras, as pessoas começam a me medir também por esse lado, porque eu entro nessa energia. Tudo é energia, o dinheiro é um grande fluxo de energia. Então, se eu entro na energia de que tá caro, as pessoas também vão começar a achar as minhas coisas caras. Se eu acho que tá barato, eu também começo a desvalorizar o serviço ou o que o outro vende. Então, fiquem atentos nesses pontos também e comecem a ressignificar isso, substituir por outras coisas, por outras formas de falar. Se você acredita que aquilo não é prioridade para você no momento, está tudo bem, mas evitar usar esses termos. Então, essas são as dicas. Sara, nós conversamos sobre tudo isso, muito interessante, né? Como que a gente pode usar a inteligência comportamental para que a gente possa realmente, essa inteligência comportamental ser alinhada, né? Para nós termos os resultados financeiros. E eu sei que você é uma profissional nessa área, que você consegue ajudar as pessoas, e o seu trabalho, diferente do meu, que eu trabalho com mulheres, você trabalha tanto com mulheres como trabalha com homens, né? Eu sei que existem os seus métodos, fala um pouquinho deles para as pessoas que estão aqui nos assistindo, e talvez seja algo que essas pessoas queiram, né, investir nessa nova educação comportamental financeira, ou ela tem alguém para indicar para que ela possa conhecer assim o método da Sara Maísa para investir a partir de agora nessa inteligência comportamental para alavancar os resultados financeiros. Fala um pouquinho para a gente. Perfeito. Hoje o método Spirit Money, ele atende tanto mulheres quanto homens, né? Não é direcionado igual ao seu produto. Inclusive empresas, eu atendo muitos autônomos e microempresários, são pessoas que misturam muito as finanças pessoais, as finanças da empresa. Então é bem bacana também. Aplico tanto no individual quanto em grupo, tá? Às vezes a pessoa quer fechar um grupo da empresa ali, atendo também. Tenho percebido que as pessoas gostam assim, de falar mais de finanças de forma mais aberta no individual. Tem muitos tabus ainda para serem quebrados em relação a isso. E esse método, ele consiste, como eu comentei lá no início, para quem não estava lá, em inteligência comportamental, que são esses pilares que eu falei, e é muito mais profundo, tá, gente? Isso tudo que vocês ouviram aqui é só a ponta do iceberg. Metodologia ágil, por isso que é o sprint. Tem um livro do Google que fala como tirar os projetos do papel em 5 dias, eles falam, que é fazer essas entregas rápidas. No meu caso, eu trago a concepção dessa transformação de aceleração financeira em 60 dias, que é o que eu tenho comprovado aí conforme os meus clientes, tem depoimentos nas minhas redes sociais e no meu site. E a terceira, que é a educação financeira. Então, quando a gente trabalha dessa forma, alinha, consequentemente, os resultados vão vir. E eu estou sempre trabalhando a mentalidade do empresário, do empreendedor, da pessoa, para que ela faça dinheiro, tá, Márcia? Porque, assim, eu até coloquei um ponto aqui de observação para eu lembrar de falar aqui, que às vezes a gente fala de finanças e fala muito do cortar, né? Tem que reduzir, reduzir, reduzir. Isso é uma visão escassa também. Claro que dentro do meu método, a gente vai trabalhar para reduzir algumas coisas que precisam ser reajustadas, se a pessoa tiver de forma desnecessária gastando dinheiro, mas o meu foco principal é na pessoa fazer dinheiro, como que ela pode multiplicar, como que ela pode transformar ali o talento dela em lucro, através de vender um conhecimento. Então, ela vai pensar fora da caixa em relação a várias formas. Então, assim, o Spirit Money, ele traz essa concepção para que a pessoa consiga conquistar até o dobro de resultados financeiros em 60 dias.
E esse é o meu propósito, o meu convite aí para as pessoas que comecem a olhar o dinheiro com essa visão diferente. Esse é o nosso objetivo aqui com essa live, e eu espero que você tenha compreendido. Além disso, do Sprint Money, tem também essa questão da análise dos sabotadores, que quem interessar também pode me perguntar lá no direct, perfil, tudo isso está interligado aí dentro do método para que você possa, de fato, fluir e alcançar seus resultados. Ai, que bacana, Sara. Eu quero te agradecer muito a sua generosidade de estar aqui hoje à tarde, né, dando esse presente para os nossos convidados e trazendo essa palavra mesmo, empoderando as pessoas no sentido delas mesmas tomarem conta da sua vida financeira, né, e começarem uma evolução financeira, né? Que bacana, vários conceitos que você trouxe para nós aqui. Eu quero muito agradecer a sua generosidade mesmo de trazer esse presente, porque foi realmente um presente. Acho que sempre quando conversamos um pouquinho sobre inteligência emocional, sobre inteligência comportamental, a gente evolui um pouco mais, né? A gente cresce um pouco mais e fazemos assim as adequações que a gente precisa fazer para que a gente se torne cada vez melhor, né? Passar por essas transformações. Te agradecer muito, muito, muito. Queria sugerir agora que nós tirássemos uma foto, né? Para registrar esse nosso momento. Você consegue desativar o comentário, que senão fica em cima do meu rosto. Eu vi que tem pergunta aqui, né? Não deu tempo de responder a pergunta. Vamos ver se dá ainda. Vamos ver. Pode Deixa responder eu só ver aqui a pergunta rapidinho aqui da Uhum. Josiane. Não sei se ela está aqui na live ainda, Josi, se tiver. A educação financeira ajuda a descriar as crenças que impedem o crescimento financeiro e a prosperidade. Perfeito. A Josi é uma grande psicanalista amiga minha, tá, Márcia? Não sei se você conhece. Ela mora aí em Jardim Camburi também, maravilhosa. E como seria bom se pudesse ensinar a educação financeira para as nossas crianças, aquele projeto com crianças, Sara. Vamos pensar nisso, com certeza está aqui nas minhas prioridades aí o Sprint Money Teens em breve para crianças, adolescentes, porque quanto mais cedo a gente começar a educar essa nova geração em relação ao dinheiro, né, Márcia? Mais prático fica. Quem tem de 2 a 5 mil reais pode investir, com certeza, pode começar até com 50 reais, tá, gente? Então, vamos tirar a fotinha. Bacana. Você tira, Sara, a nossa foto? Tá, deixa eu ver aqui. Quem estiver nos assistindo aí, que puder tirar e nos marcar também, a gente agradece, hein? Não é? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Oi, Márcia. Foi. Sara, minha querida, muito obrigada. Vocês também que estiveram conosco até agora, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco, né? E que todas as mulheres que estão aqui presentes, que elas possam ter um ótimo restante de dia, como o Dia da Mulher, né? E vocês, homens, que eu sei que tiveram outros homens aqui nos acompanhando, obrigada pela presença de vocês, que vocês tenham um ótimo dia também. E nos vemos amanhã, Sara, fazer um convite. Eu estarei participando de uma live como convidada e eu estarei falando especificamente para mulheres, né, como você cuidar da autoestima após o divórcio. Estarei falando para a Georgia Noronha, que ela é a responsável por Eu Amo Meu Bairro. Então fica o convite para todos vocês que estão aqui conosco, para que possam estar comigo amanhã às 20h07, tá bom? Gente, Ótimo. Um beijo para vocês. Sara, muito obrigada. Volta só os comentários aí, tá? Para ver se tinha mais alguma coisa. Vou ativar. Aí, deixa eu ver se tinha mais alguma pergunta aqui. Não, tinha não. Então, Márcia, agradecer essa oportunidade. Foi ótimo estar aqui nessa tarde com você. Espero ter conseguido passar aí a nossa mensagem, esse propósito, para empoderar essas mulheres, quebrar esse tabu de que dinheiro é coisa de homem, vamos nos tornar líderes da nossa vida financeira, porque às vezes o que a gente não domina acaba nos dominando. Então eu vejo que tem esse medo em relação ao dinheiro, não precisa ter esse medo. Você está sentindo que você precisa de ajuda, me chama lá no direct, vai ser uma honra poder te conduzir, porque juntas nós somos mais fortes, nós podemos aí de fato conquistar e construir tudo aquilo que a gente quer. Georgia, obrigada aí a quem está dando as palminhas, os parabéns, agradeço.
Obrigada. Tem uma amiga minha da Bélgica. Olha, gente, a nossa live chegando lá na Bélgica com a Patrícia. Obrigada por estar aqui nos prestigiando, minha querida. Obrigada a vocês outros que estão conosco. Que delícia essa tarde com vocês. Muito obrigada. Então, beijão, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.